O Robson falou há pouco sobre 3 meses que nós estamos nessa expectativa de que o governo do estado, as prefeituras, a prefeitura de Aracaju possa fazer leitos. Mas nas últimas semanas, aliás, desde o início dessa pandemia, o que mais nós temos falado aqui é da população que necessita do atendimento. Está com suspeita, chama uma ambulância do SAMU, fica horas na expectativa de ser atendido, de ter uma vaga em alguma unidade hospitalar. Isso tem acontecido sempre, aconteceu também nesse fim de semana, inclusive hoje pela manhã, infelizmente. Aí fica aquele jogo de empurra-empurra, por que quem tem que dar o leito de UTI, o Estado, por que tem que fazer a regulação? A gente fica nisso, e a população no meio, e a gente no meio, sem saber o que está acontecendo, pedindo inclusive o Ministério Público que verifique o que está acontecendo, porque eu estava conversando ontem à noite, estava deitado quando o telefone tocou de uma senhora desesperada, familiar lá do interior do estado, que já veio aqui para Aracaju, que está com o parente na unidade Zona Sul, aqui de Aracaju, desde quinta-feira, esperando uma vaga. A gente fica sem saber, ela desesperada, sem dormir 3, 4 noites. E não só isso. Na semana retrasada, a gente trouxe aqui, você acompanhou aqui no Balanço Geral, no Hospital de Urgência de Sergipe, os médicos, enfermeiros, servidores lá, dizendo, Ricardo, aqui está um caos, a gente colocou no ar. São pessoas que estão no mesmo ambiente de outras que não têm coronavírus. A gente ficou, não, isso não é possível. A gente procurou a Secretaria de Estado da Saúde há 2 semanas, a Superintendência do USE. Naquele momento, a gente não teve contato com ninguém. Hoje nós voltamos, porque as denúncias não param de chegar. E a gente tem todas as denúncias e podemos passar para o Ministério Público, para os órgãos de fiscalização. Agora, quem está lá no USE, por exemplo... Aliás, antes de Tamires, a gente tem o último vídeo enviado pelo familiar ontem, que estava no hospital de urgência, com áudio. Se tiver, a gente coloca no ar. Se não tiver, a gente vai direto para Tamires. Vamos colocar então o vídeo de ontem, de um familiar que estava no hospital de urgência. O parente é paciente oncológico, com câncer. Não estava lá por coronavírus. Vamos acompanhar. Como é que se encontra o João Alves, aí? Onde o pessoal devia estar tudo afastado, aí. Como é que os pacientes se encontram aqui, aí? Olha. Preste atenção, viu? Esse aqui é meu pai, aí. Que é paciente oncológico, aí. Paciente oncológico, desde manhã que estamos aqui. Entendeu? Eles colocam meu pai junto com as pessoas que estão, olha. Preste atenção, viu? Esse consultório, olha. O que é que tem escrito aí? Não precisa nem dizer, né? Presta atenção, pessoal, como tá aqui. Olha. A situação aqui tá crítica. Ontem eu chorei muito. Ontem foi doer mesmo, porque a gente recebeu isso de um paciente, de um outro paciente, de pacientes que conseguiram se curar e saíram e disseram, graças a Deus eu fui curado, mas a situação está muito complicada, a gente fica sozinho, fica sem informação, fica um desespero. Vamos lá para o Hospital de Urgência de Sergipe. Eu quero que você me acompanhe agora. Tamires Francis está lá. A gente quer agradecer tanto a Tamires pela disponibilização lá em frente ao hospital e o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, que está lá também, para falar para as pessoas que perguntam por que a gente não tem informações. E olhe bem, não são apenas familiares de pacientes. Eu volto a repetir. A gente recebeu e a gente colocou no ar vídeos e áudios de servidores, enfermeiros, médicos. Tamires, com você. Sim, pois não, Ricardo. Boa tarde agora novamente. Boa tarde a todos. Aqui comigo está o diretor técnico do Hospital de Urgência, Wagner Andrade, para trazer todos os esclarecimentos, já que são tantas as informações que chegam para nós a cada momento. Sobre esse vídeo em que a pessoa que relata mostra o paciente com oncologia próximo a um ambiente com aglomeração e próximo também de uma sala onde são atendidos pacientes com suspeita de Covid-19. O que o senhor tem a relatar sobre esse cenário? Boa tarde, Tamires. Boa tarde, Ricardo e a todo o estado de Sergipe. Bom, aquele vídeo que apareceu agora há pouco mostra a nossa área do pronto-socorro azul, onde todos os pacientes
que chegam ao hospital são atendidos, medicados e aguardam por leito de internamento, né? Então ali é uma região, teoricamente, para atendimento provisório, enquanto as vagas de internamento não surgem. O que é de fato estranho é que realmente, às vezes, nós passamos muitos dias ainda com pacientes internados no pronto-socorro. Essa situação já diminuiu bastante, até porque, com todos os esforços, nós conseguimos reduzir naquela área ali a presença de quase 100 pacientes. Antigamente eram quase 110 pacientes, hoje se resumem a 40 clínicos, mas ainda não estamos satisfeitos com isso. É uma região que não deveria ter atendimento de paciente, mas pela necessidade dos quadros, que só podem ser resolvidos no USE, nós utilizamos aquela área até o internamento em enfermarias. E naquela área onde está o paciente oncológico, há circulação de pessoas com suspeita da Covid? Na verdade, assim, todos os pacientes que devem chegar ao USE, que são regulados hoje, deveriam vir ou Covid positivo ou sem suspeita, já definidos, tá? Então, no vídeo, Ricardo, que aparece ali, é a porta do consultório, onde nós atendemos os pacientes com suspeita ou com Covid. Então, se no meio daqueles pacientes alguém desenvolver uma sintomatologia que suspeite-se de Covid, nós isolamos naquela porta azul para a frente e fazemos o atendimento médico para destinar a uma área específica Covid, tá? Mas há a possibilidade de alguém dentro daqueles pacientes ser assintomático e portador de Covid ou desenvolver ao longo dos dias algum sintoma de Covid. O risco é iminente, né? Na verdade, para se ter uma ideia, nós temos 80% dos pacientes que têm Covid hoje assintomáticos. Então não é de se estranhar que a gente possa ter algum paciente no meio que possa desenvolver alguns sintomas e aí sim o médico suspeita e aí sim nós testamos e isolamos o paciente. Chegaram outras informações por mensagens de pessoas que não querem se identificar, que nas alas 400, 200 e alas 100, essas alas que são alas direcionadas para pacientes com outras patologias, também estariam circulando pessoas com a Covid. Isso ocorre? Veja, é muito bom frisar, foi muito boa a pergunta. O USE, ele começou com um espaço de UTI de 10 leitos de UTI Covid, nós ampliamos para 27, hoje nós temos 37 leitos de UTI Covid separados exclusivamente para pacientes Covid. Da mesma forma, nós aumentamos o nosso contingente de enfermaria de pacientes Covid, que saiu de 10 para 30 leitos exclusivos para Covid. Para você ter uma ideia, durante essa semana, apesar da UTI estar com 97%, 98% de saturação, ou seja, de ocupação com pacientes, a nossa enfermaria de 30 leitos tem uma média de 22 a 23 pacientes por semana. Há vagas para os pacientes de enfermaria Covid. Agora, existindo algum paciente em enfermaria que desenvolva Covid e que nós testamos e comprovamos que seja Covid, nós fazemos a transferência. Qual é a dificuldade? Nem todo mundo que tem Covid positivo é sintomático. E aqueles pacientes que venham a desenvolver alguma sintomatologia como febre, falta de ar e que estejam internados em alas como a 200, a 400 ou a 100, após essa sintomatologia, eles sim são testados e depois são removidos para a área específica. Os contêineres aqui fora estão sendo utilizados? Veja, é muito boa a pergunta, porque é o seguinte, esses contêineres foram plano B e C para a pandemia. Do mesmo jeito que a gente criou leitos de UTI e que alguns meses atrás algumas pessoas adentraram o USE reclamando que a gente só tinha 10 leitos de UTI e só tinha um paciente internado, e hoje a gente tem uma situação de 37 pacientes com Covid positivo em UTI, a gente precisa se preparar. Então o planejamento exige que a gente planeje várias formas de atuação, e os containers seriam para uma situação onde, se a coisa apertasse muito, se fosse necessário que o USE voltasse a ser centro de testagem para a população, eles seriam acionados. Então, por enquanto, não são utilizados, porque nós recebemos pacientes extremamente só regulados, e caso a gente tenha uma catástrofe ou alguma coisa que seja necessário que o USE
volte a ser centro de porta aberta para triagem, os containers foram idealizados para isso. Uma outra informação que chegou até a nossa redação foi em relação aos profissionais de saúde que trabalham no hospital. Os relatos dizem que muitos estariam trabalhando doente. Quantos profissionais atualmente estão com a Covid dentro do hospital? Eles trabalham doente? Não, Tamires, ninguém trabalha doente. Na verdade, assim, qualquer funcionário que tenha alguma sintomatologia, ele é orientado a um espaço criado pela Secretaria de Saúde ao lado do USE, que funciona de segunda a sexta, com médico do trabalho e com testagem, tanto de RT-PCR quanto de testagem rápida, para aqueles funcionários que apresentem alguns sintomas. Eles são testados e são dados os atestados para a permanência em casa. A gente agradece então as informações do diretor técnico Wagner Andrade, lembrando que atualmente existem 37 leitos de UTI aqui no Hospital de Urgências disponíveis exclusivamente para pacientes com a Covid-19 e 97% desses leitos já estão ocupados. Uma outra informação só para a gente concluir é que aquela paciente que mostramos na semana passada, que entrou com o problema de apendicite para uma cirurgia, testou positivo para a Covid-19, mas a informação que obtivemos agora do diretor é que ela já teria vindo de casa com a Covid e por não ter apresentado sintoma, testou positivo justamente pelos protocolos necessários para ser entubada. Ela precisou fazer o teste e aí foi detectado que estava com a Covid. Ricardo? Ok, Tamires, muito obrigado pela informação, pela participação do superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, que muitos familiares reclamam de falta de informação, simples assim. Informando, ninguém vai precisar procurar a TV dos sergipanos, a TV Atalaia, para mostrar um caso. A gente agradece muito à população sergipana pela confiança no trabalho da TV Atalaia. Daqui a pouco vai falar mais sobre esses assuntos, né?